Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar sobre a eleição na Guiné. Como a maioria deve saber de que há adiamento sobre a eleição em que os partidos políticos reuniram com a autoridade competente que é responsável pela realização das eleições, CNE, Comissão Nacional das Eleições, né? Podemos ver de que as alegações para esse adiamento das eleições é uma coisa tão boba que dá até nervo, sabe? Eu acho que esses políticos acham de que quando eles falam qualquer bobagem as pessoas vão lá e acatam aquilo e aceitam que é verdade. Só que antes de eu continuar aqui, eu te peço para você se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Queremos ouvir a sua opinião, o que você pensa sobre esse adiamento das eleições e as alegações que foram ditas, e se isso sustenta esse adiamento ou não. Porque no meu caso, eu apontaria dedo para o nosso presidente da República. Como eu disse antes no vídeo passado, de que o presidente da República não deveria participar no Congresso do Madem, mas ele participou. E com isso podemos ver como é que a eleição é adiada depois de 1 ou 2 semanas do fim do Congresso do Madem. Para percebermos como é que as eleições são roubadas, é desse termo. Para você conseguir roubar uma eleição, para dizer que você é vencedor, você precisa de um tempo para planejar isso. Então, eu acredito que o partido dele, onde ele foi para o Congresso, fazer parte dessa manobra de adiamento das eleições. E depois só chamaram os partidos políticos lá para confirmar o que já foram acordados com o partido dele. Com isso podemos ver aqui de que uma das coisas em que o nosso presidente, na campanha eleitoral em 2019, que ele prometeu de que ele ia cumprir com a Constituição da República e vai fazer com que outras pessoas cumprissem a Constituição da República. Só que podemos ver, depois que ele derrubou o governo e derrubou o parlamento, o que aconteceu? Ele não cumpriu a Constituição da República. A Constituição da República da Guiné só fala de que depois do queda do parlamento, o governo tem 90 dias para realizar as eleições. Pode ser eleição geral, ou eleição legislativa ou presidencial, ou qualquer que seja a eleição na Guiné. Está entendendo? Mas isso não aconteceu. O presidente, desde esse dia, já subiu acima da Constituição da República e fez o que ele quer, que não estava nem na Constituição da República. Outra promessa que ele tem feito na campanha em 2019, em que ele disse de que quando ele assumir o cargo da presidência, ele vai criar lei para o tráfico de drogas. Só que podemos ver, depois que ele ganhou a eleição, aí estamos a ver de que tem pessoas que estão envolvidas nessa coisa de droga, não sei o que, muitas pessoas aqui, mas ele não toma atitude. E ele tinha dito de que ele ia indicar, porque ele sabia quem são as pessoas que traficavam droga na Guiné. Então, estávamos à espera dessa afirmação do nosso presidente, dessa promessa, porque afinal, quando você disse numa campanha eleitoral que você vai fazer algumas coisas, isso passaria a ser parte do seu programa de governação. Só que o nosso presidente não sabe disso. Até hoje ele não chamou, porque podemos dizer de que ele não chamou porque as pessoas que fazem parte desse cúmulo de droga atualmente na Guiné são parceiros dele. Estão a ver? Podemos dizer é por isso que ele não consegue indicar quem são e não consegue criar punição para essas pessoas. Não estou dizendo aqui aquela punição doida que ele falou, né? De que vai criar pena de morte. Não é isso, não. Mas sim para indicar as pessoas que estão traficando droga lá na Guiné, para colocá-los à frente do júri e depois para colocar na cadeia. Mas ele não está fazendo isso. Então, voltando para o assunto aqui, é que o nosso presidente da República, como eu disse, ele não deveria participar no Congresso do Madem, para não criar as complicações que estamos a ver agora, em que
Depois de duas semanas de término do Congresso do MADEM, aí chegou a notícia de que as eleições vão ser adiadas. E nem todo o partido concordou com esse adiamento, principalmente o PSGC. Mesmo ainda não tem feito o Congresso do partido dele, mas ainda há tempo para fazer. Em que o PSGC culpou o governo por atraso ou por adiamento dessa eleição. E como eu estou falando também aqui, o único culpado e responsável desse complô lá de adiamento da eleição é o nosso presidente da República e o seu governo. Isso não deveria acontecer. Depois que faltou um mês para a eleição e você vem com essa teoria de que não, agora vamos pensar a nova data para a eleição, que poderia ser 23 de abril. Caramba, cara. É? E uma das alegações que eles mostraram de não realização da eleição no dia 18 de dezembro, eles falaram de que os partidos políticos solicitaram que fosse feita o recenseamento em toda a região nacional, em todas 8 regiões na Guiné-Bissau, para recensear as pessoas que não têm sido recenseados ou que perderam seu cartão eleitoral em toda a região. E eles disseram de que não, esse processo demora tempo. Então, esse processo não aconteceu porque eles não tinham a máquina que ajudaria nesse processo de recenseamento de novos eleitores e daqueles que não têm, que perdeu o seu cartão eleitoral. Estás a ver? E que a máquina só chegou em setembro, o mês passado, né? Que a máquina chegou. Então, já que estamos na época de chuva, não vai dar para carregar a máquina porque chamaram uma das causas para esse adiamento das eleições. Cara, parece bobo. Parece que eles estão falando com as pessoas tão bobas. Antes de eu dizer quais são essas causas que responsável para organizar a eleição na Guiné-Bissau, eu te peço mais uma vez para você se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui, porque queremos saber. Como eu disse que eu ia dizer que as alegações para adiamento dessa eleição, uma delas é recenseamento, né? De que não tinha máquina e agora que a máquina chegou que eles não vão poder fazer porque a época da chuva pode estragar a máquina. Outra alegação é de que para fazer essa eleição não vai ser possível porque não vão ter acesso às regiões mais distantes do país porque as estradas não estavam bom. É absurdo isso. É absurdo, totalmente absurdo. E outra é sobre chuva, né? Não sei se eu falei sobre chuva, né? É sobre a época chuvosa que o país está, então isso não vai ser possível. E uma delas, que eu vou começar a refutar cada uma delas, porque não tem cabimento. Porque para realizar uma eleição, o governo precisa planejar, ter contingência, estás a ver? Ter planos. O que pode acontecer, o que não pode acontecer. O que são imprevistos, o que não pode ser imprevisto. Estão entendendo? Mas o governo não faz isso. Eles não pensavam de que a chuva poderia chover ou a máquina para ser transportado. Então vamos ter que colocar a data de eleição à frente ou menos tempo para ganharmos tempo. Eles não pensaram nisso porque são pessoas que parece que não têm cabeça. Só sabem roubar do povo guineense. E uma outra coisa é sobre a acessibilidade das regiões mais remotas. E para ver isso, essas pessoas parecem que não vivem na Guiné.